Olha só, se você não termina tudo aquilo que você começa e as suas metas não saem do papel, assista esse vídeo que ele foi feito para você. O meu nome é Pablo Bravo, eu sou psicólogo, eu sou criador do método Be Brave e eu ensino as pessoas a desenvolverem a autoconfiança e assumir o controle das suas emoções. Olha, sabe quando a gente acorda de manhã, lembrando que tem um mundo de coisas para a gente fazer? São tantas coisas que a gente precisa fazer que a gente não sabe nem por onde começar. Já aconteceu isso com você? E aí a gente tenta fazer algumas das coisas, né? A gente começa a gente dá início nessas coisas, de repente a gente não consegue terminar. E quando chega no final do dia, a gente fica com aquela sensação de angústia, aquela sensação de que a gente não conseguiu fazer nada. Já aconteceu isso com você? Ou talvez uma outra situação, né? Que a gente sempre tenta planejar o que a gente vai fazer durante a semana inteira. A gente ajusta todas as atividades que a gente precisa fazer. Você até consegue fazer algumas coisas durante a semana, mas daí umas coisas vão entrando na frente das outras, vai aparecendo outras coisas que a gente vai atropelando, e os dias vão passando e de repente, bumba! A semana acaba e você não consegue terminar aquilo que você gostaria de ter terminado. Acontece isso com você? Aí eu te pergunto, como que seria então o oposto disso? Como que seria se você conseguisse terminar tudo aquilo que você começa? Olha que interessante que eu vou te falar. As pesquisas mostram que geralmente as pessoas que conseguem terminar tudo aquilo que elas começam, geralmente elas têm relacionamentos mais promissores, tendência a ter mais saúde e mais disposição física, maior índice de equilíbrio emocional, maior sensação de satisfação com a vida ou felicidade. Elas também tendem a ter uma vida financeira muito mais abundante ou estável. Mas tem uma coisa que eu achei muito interessante. As pessoas que conseguem terminar tudo que elas começam, elas conseguem ter muito, mas muito mais autoconfiança do que aquelas que não conseguem terminar o que começam. E aí cabe uma pergunta muito interessante a gente fazer aqui. As pessoas batem as suas metas porque elas são mais autoconfiantes ou por serem autoconfiantes que elas conseguem bater as suas metas? É uma excelente pergunta, não é mesmo? Você quer saber a resposta? Então presta atenção no que eu vou te falar. Tem uma pesquisa da BBC Brasil que fala que a quantidade de pessoas que conseguem cumprir as suas metas de final de ano são apenas 10%. Muitas pessoas não conseguem concluir seus objetivos porque, na verdade, elas não sabem como dar o primeiro passo. Mas aí você me pergunta, então se eu aprender a dar o primeiro passo, eu consigo terminar aquilo que eu começo? Também não. Porque existem vários cursos e várias pessoas ensinando como você pode dar o primeiro passo. E também não resolve. Por exemplo, quantas vezes você já viu um vídeo motivacional ensinando você alguma coisa ou fez algum curso que te deixou muito mais motivado ou motivado, energizado, mas na hora que você voltou para a sua vida real, você foi colocar em prática, você não conseguiu fazer da mesma forma, mesmo sabendo o que fazer. Você sabia que apenas 3% das pessoas que faz um curso que ensina disciplina, administração do tempo, produtividade ou foco têm resultados consistentes? Apenas 3%. Mesmo sabendo que eles têm o que fazer, apenas 3% conseguem ter resultados consistentes. E também não é porque tem cursos ruins, não. Tem muito curso bom, cheio de técnica, estratégia para você ter mais disciplina, foco, produtividade, para você aprender a terminar o que você começa. Mas por que será que então que mesmo com todas essas técnicas, o índice de aproveitamento é tão baixo? Porque talvez o que você ainda não saiba é que não adianta você saber a técnica se você não acredita que você pode executá-la. Você precisa acreditar que você consegue executar as técnicas. Faz sentido? O que irá fazer você ser muito mais produtivo ou produtiva é conseguir fazer as suas metas serem realizadas. Mas bem mais do que a técnica de saber o que fazer, é o seu nível de autoconfiança de que você consegue colocar em prática essas técnicas que você aprendeu. Senão não adianta saber elas. Quer ver só? Olha que interessante. Quantas pessoas você já ouviu falar que tem carteira de motorista, mas tem medo de dirigir? Ou seja, ela sabe dirigir, mas não dirige. Quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar que sabe cantar ou sabe fazer alguma outra coisa artística, mas tem medo de fazer isso em público? Quantas pessoas você já ouviu falar que é muito bom em algo, porém tem medo de largar o emprego atual e arriscar nisso que ele ou ela é muito bom? Percebe? Não adianta eu somente ser bom e saber tudo sobre um assunto. Eu também preciso ter autoconfiança para poder executar aquilo que eu sei. E é aqui que você muda o jogo da sua vida.
Eu perdi a conta de quantas pessoas que eu treinei que achavam que tinham que aprender alguma técnica, alguma dica mágica para ser muito mais produtiva, né? Para terminar o que começam. Talvez o que elas não entendiam ou não sabiam é que elas precisavam desenvolver, na verdade, a autoconfiança. O segredo de bater uma meta é você acreditar que você pode fazer aquilo que você se propõe a fazer, aumentando o seu nível de autoconfiança. Agora, o que realmente faz uma pessoa se movimentar sem perder a energia, sem perder a determinação, é a sensação de estar progredindo. A sensação de você estar se desenvolvendo no percurso, enquanto você faz o seu objetivo acontecer. Ao você ter a sensação de que você está progredindo, você não para de terminar o seu objetivo. Você não para de terminar as suas metas. O que faz a maioria das pessoas pararem no meio do caminho e não terminar aquilo que eles começaram é a falta de sensação de que eles estão progredindo, de que eles estão se tornando pessoas melhores no processo. Faz sentido isso para você? Então, se você me perguntar o que é que você precisa fazer para poder terminar aquilo que você começou, eu vou responder o seguinte: você precisa se sentir progredindo no percurso para que você consiga cumprir a sua meta. Aí eu te pergunto, essa sua meta faz você se sentir progredindo? Essa sua meta faz você se sentir evoluindo? Enquanto muitas pessoas estão procurando mudar ou mudança nas suas vidas, poucas estão procurando progresso. O progresso é muito melhor do que a mudança, porque para progredir nós temos que mudar, mas nem sempre para mudar nós precisamos progredir. Faz sentido para você isso? A sensação de que hoje eu estou melhor do que ontem e amanhã eu vou estar muito melhor do que hoje me mantém alimentado, me mantém focado, me mantém determinado, energizado. E assim as coisas na vida começam a ter muito mais sentido e as metas começam a ser batidas. E assim então eu consigo terminar aquilo que eu começo. Você deve estar aí se perguntando então, Pablo, eu entendi tudo isso, ok? Mas como que é possível então a gente fazer isso? Como que é possível ter autoconfiança? Como que é possível eu me sentir progredindo no meio do processo? Existe uma forma de fazer isso? Eu te digo que sim. Eu não só digo que sim, mas digo também que eu vou te ensinar agora então 4 grandes técnicas que eu sempre coloco em uso nos meus atendimentos para que você possa fazer agora, quando você terminar esse vídeo. Vamos lá então? Papel e caneta na mão e lá vem a primeira dica. Primeira dica é você construir uma rotina com suas atividades básicas, diárias, ok? E você vai cumprir isso por 7 dias seguidos. Olha só, a falta de autoconfiança não vem do nada, tá? Ela está muito vinculada na nossa memória. E o que eu me proponho fazer e eu não faço, isso fica gravado na minha memória. Isso faz a gente perder a credibilidade que nós temos com nós mesmos. Então nós precisamos criar essa credibilidade novamente com a nossa mente. Quando você diz que você vai fazer algo, faça, por mais bobo que esse algo possa ser. Porque quando você faz, você ganha pontos, você ganha credibilidade com a sua mente. E isso aumenta a sua autoconfiança. Então estabeleça um horário para uma rotina simples. Então, horário para você acordar e dormir, horário para você fazer suas 3 principais refeições, horário para você começar e terminar o seu trabalho ou a sua atividade principal do dia, horário para você praticar alguma atividade física e também um horário para você ter pelo menos 1 hora de lazer. Coloca isso no papel, siga rigorosamente essa rotina por 1 semana. Isso vai aumentar a sua credibilidade com você mesmo. E aí depois você vai me falar, depois desses 7 dias, como que está seu nível de autoconfiança. Eu vou ter o prazer de saber, com certeza, o seu nível de autoconfiança irá ter subido e muito. Segunda grande dica. Pegue uma folha de papel em branco, faça uma lista com todas as suas conquistas e superações que você teve nos últimos 5 anos da sua vida. Nessa lista cabe tudo, tá? Qualquer coisa. Talvez você ter tirado a sua carteira de habilitação, ou um elogio que você ganhou de alguém, ou de um amigo, ou de um colega do trabalho, ou talvez alguém que você conquistou no amor, né? Alguma atividade que talvez você se superou em fazer porque você não acreditava que você conseguiria fazer. Até mesmo quando você conseguir se livrar de alguém ou de algo que te incomodava muito, porque isso também é uma conquista. Então anota tudo isso no papel. Quando a gente anota no papel as nossas conquistas, você obriga a sua mente a focar no seu potencial, naquilo que você é muito bom, naquilo que você é muito boa.
A sua mente percebe que você tem muito mais motivos para você confiar em você mesmo. Porque ao invés de você ter sempre uma lista do que você faz, né, do que você precisa fazer, você vai ter uma lista daquilo que você já fez. E isso te traz uma sensação de missão cumprida, uma sensação de que você termina tudo o que você começa. E com isso você ganha muito mais credibilidade com a sua mente. Terceira dica: só faça comparações se elas forem proporcionais. A todo momento nós estamos nos comparando com as outras pessoas para saber se a gente está ou não progredindo em algo. Isso é natural, isso é normal. Mas acontece que geralmente nós nos avaliamos com pessoas que são muito melhores do que nós. E adivinha o que vai acontecer? Eu vou me sentir bem menos confiante em mim mesmo se eu fizer isso. Porque se eu me comparar com alguém que é muito melhor do que eu não vou me sentir capaz. E aí eu desisto no meio do caminho. Isso é um dos maiores assassinos de metas das pessoas. Eu lembro que eu já fiz muito isso. Por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando para vocês. Quando eu ia gravar um vídeo desse, por exemplo, eu me comparava muito com uma pessoa que já fazia isso por mais de 8 anos. Claro que ela será muito melhor do que eu, porque eu ainda não pratiquei o mesmo tempo que ela já praticou. Então perceba que essa não é uma comparação inteligente. Porque para eu poder me avaliar se eu estou progredindo ou não, eu preciso me comparar com alguma pessoa que tem o mesmo tempo de prática que eu. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei agora aqui do vídeo, se eu quiser saber se eu estou ou não progredindo em fazer vídeos, eu posso sim me comparar com essa pessoa que já faz isso por 8 anos, mas não comparar como ela é agora, e sim como ela era quando ela tinha o mesmo tempo de prática que eu tenho hoje. Assim eu consigo fazer uma comparação totalmente inteligente para entender o que é que ela fazia naquela época para chegar onde ela chegou hoje. Veja que é uma comparação proporcional, é uma comparação totalmente saudável e inteligente. Faz sentido isso para você? Então, fazendo isso, eu consigo não confundir a minha mente do que é falta de prática e falta de talento. Eu vou perceber que eu só não tenho prática, não quer dizer que eu não tenho capacidade. E assim, então, eu não paro no meio do percurso, eu termino aquilo que eu começo. Faz sentido isso? Quarta e última dica: celebre todas as suas pequenas vitórias. Muita gente acredita que somente as grandes conquistas da vida são as mais importantes. Como, por exemplo, quando você passa numa faculdade, ou quando você ganha um campeonato em algum esporte que você pratica, ou quando você se casa, para alguns o nascimento de um filho, para outros a compra de uma casa ou uma viagem, e assim vai. Mas perceba que para a grande maioria das pessoas, eventos grandes como esses não acontecem todos os dias e também nem todos os anos, e olha lá. Lembra que para termos autoconfiança, a gente precisa sentir aquela sensação que estamos progredindo, certo? A gente precisa sentir aquela sensação que a gente está crescendo, que a gente está desenvolvendo. Para minha mente saber que eu estou progredindo, eu preciso comunicar a ela. Eu preciso falar para ela que eu estou em ascensão, que eu estou progredindo. E a única forma de eu falar isso para ela é saindo da rotina quando a gente conquista algo, para aquela data, para aquele momento poder ser marcado. E isso se chama celebração. Só que eu celebrar apenas eventos grandes, eu não vou ter estímulo suficiente para que minha mente entenda que eu estou progredindo. Percebe isso? Então a dica de ouro é essa, Você precisa mostrar para a sua mente, para o seu sistema inteiro, que você está progredindo sempre. E para que isso fique muito claro, você tem que celebrar a cada pequena conquista que você tem. Não importa o tamanho dessa conquista, o que importa é que ela foi uma conquista. Então, por exemplo, sei lá, você bateu uma meta na empresa, ou você teve uma conversa importante com alguém que você ama, ou você conseguiu manter uma dieta por uma semana, comemora, celebra, ou até mesmo se você recebeu um elogio de alguém, entende? Celebre todas as conquistas pequenas que você tem. Fazendo isso, você mostra para o seu corpo inteiro que você está progredindo, que você está evoluindo. Dessa forma, você vai aumentar cada vez mais a sua autoconfiança. E quando você menos esperar, você vai estar triplicando as suas metas, porque agora você já sabe como alcançar elas. É através da autoconfiança. Gostou desse vídeo? Gostou mesmo? Então, compartilha ele. Compartilha para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você tem carinho. Ajude essas pessoas também a desenvolverem autoconfiança. Pegue o link desse vídeo, compartilha pelo WhatsApp ou compartilha pelas suas redes sociais. E quando você compartilhar, escreva lá: eu estou compartilhando porque eu gosto muito de você. Você vai fazer a pessoa se sentir muito mais autoconfiante quando fizer isso. E talvez você pode ajudar ela nisso, ok?
E se isso fez sentido para você de alguma forma, aproveita. Agora aqui, curte o vídeo, assina o canal. Eu vou adorar saber que eu fui útil para você, mas eu só vou saber se eu fui útil para você se você curtir ou assinar aqui o canal. Eu vejo você então no próximo vídeo.